Salve maquinistas, Clayson! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a articulação do governo junto ao Congresso e nós vamos explicar algumas mudanças que ocorreram que realmente acabam alterando bastante o próprio poder do governo, do caso do executivo, em relação ao legislativo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você por que o Rodrigo Maia manda no Bolsonaro e como, né? E como que isso ocorre de forma prática, e nós vamos falar de uma PEC também daqui a pouquinho, explicando para você os detalhes. A gente está apresentando dois vídeos hoje. Esse vídeo da parte da manhã eu falei sobre a atuação da líder do governo Bolsonaro, a Joyce Hasselmann. Ontem houve a aprovação do PLN4, um projeto de lei do Congresso Nacional, e eles colheram os louros da aprovação com unanimidade. Todos os deputados presentes, todos os senadores presentes votaram em unanimidade, mas como eu expliquei no vídeo de hoje de manhã, essa unanimidade ela precisa ser explicada e eles omitem essa explicação. Na verdade, só foi possível a votação do PLN4 porque o governo cedeu e colocou ali pautas da oposição, pautas progressistas, para que ele pudesse aprovar suas próprias pautas. Se você quiser saber um pouco mais, veja aqui no card, nós temos o vídeo aqui para você, o vídeo de hoje de manhã a respeito desse assunto. Esse aqui é um vídeo que complementa aquele, mas ele trata mais especificamente sobre o Rodrigo Maia. Para isso, eu peço para que você esteja com a gente aqui, dando o seu joinha, para que você também se inscreva no canal se você não é inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho, vocês que são inscritos, e a gente vai explicar para você primeiro o que é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. É uma lei diferente, porque ela trata da nossa Carta Magna, então existe todo um procedimento para que seja aprovada uma PEC. Era melhor que a gente não tivesse tantas PECs e que a nossa Constituição não fosse esse Frankenstein gigante que ela se transformou. Algumas pessoas falam até em reforma da própria Constituição, ou mesmo na criação de uma nova Constituição. Há alguns que reclamam que a nossa Constituição ela é muito progressista, ela é muito humanista, então as pessoas acham que não deveria ser assim. Algumas pessoas também acham que ela é muito comprida, que ela é muito gorda, né? Que são até designações que não tem muito a ver com uma lei, mas é no sentido de dizer que ela poderia ser enxuta e ela poderia ser mais reduzida. Outras pessoas defendem que nós tivéssemos uma Constituição que desse poder para os estados, assim como temos nos Estados Unidos, uma lei geral mais enxuta e as leis mais objetivas de cada estado, com essa situação federalista mais específica. Entendido isso, nós vamos falar sobre a PEC do orçamento impositivo. É exatamente essa PEC que dá ao Maia, e na verdade nós estamos colocando aqui Rodrigo Maia porque ele é o presidente da Câmara. Na verdade não é a pessoa do Rodrigo Maia, mas é obviamente o cargo que ele ocupa, de presidente da Câmara. É bom deixar isso claro. Essa não é uma lei que favorece ao Rodrigo Maia, mas como ele está na posição de presidente da Câmara, essa sim é uma lei que favorece a Câmara, porque ela torna impositivo os orçamentos do governo. Ela torna os orçamentos da União, dos estados e do município totalmente impositivo pelo poder legislativo. Isso significa que deputados e senadores é que vão decidir o que e quanto será gasto nos orçamentos e nas despesas do governo. Então, na verdade, são agora os deputados e senadores que decidem isso, não mais o governo. E, logicamente, isso vai tirar muito poder do governo. É importante deixar claro que o executivo ele vai ter que escolher apenas como ele fará as discriminações da verba, mas as verbas elas já estarão sendo designadas pelos deputados e senadores. O que você precisa entender a respeito dessa situação toda, dessas siglas todas, dessa loucura toda, sobre tudo isso que está acontecendo? Veja bem, não é uma coincidência, não é simplesmente ao acaso que essa PEC foi aprovada. Esse é o primeiro ponto. Essa lei já existe, já está lá, entre aspas, embaixo do pano, né, engavetada, desde 2015. Então já estava lá, já existia. E o conhecimento do Rodrigo Maia, dos trâmites lá do Congresso, fez com que ele, entendeu?
puxou essa lei. Isso aconteceu quando o Paulo Guedes, ele não foi na reunião que estava sendo colocada para ele na CCJ, na Comissão de Justiça. Ele não compareceu na CCJ e o pessoal, como uma forma de retaliação, puxou essa PEC e deu certo, a PEC foi aprovada. Então, é uma resposta ao governo, isso uma coisa assim mínima, trivial. E ali o governo perde parte do seu poder. Na prática, eu vou explicar para você o que acontece. O país, ele já tem 93% do seu orçamento comprometido. São gastos com aposentadorias, com salários, com verba para educação, saúde, tudo isso já está comprometido. Isso dá uma margem de 7% para o governo ter liberdade para fazer políticas públicas, para ele, entre aspas, gastar como ele quiser. Com as emendas parlamentares coletivas impositivas, o governo fica engessado em 97%. A margem, então, obviamente, ficaria em 3%, de 7% para 3%. Então, é mais do que a metade do que o governo tinha de margem para poder fazer as suas políticas. Isso não é uma brincadeira. Isso realmente deixa o governo em uma situação complicada. Ele não mais irá mandar no seu próprio orçamento e, como eu estou dizendo, ele já não manda muito, porque já tem as imposições legais a respeito dessas verbas todas. E agora, naquilo que ele tinha liberdade para poder fazer as políticas públicas, ele perde essa liberdade também. Por isso é a lei a PEC, né, do orçamento impositivo, porque o governo fica praticamente obrigado, ele é impositivo, ele é obrigado a cumprir aquele orçamento, e esse orçamento ele é passado a ele pelo Congresso, pelos deputados, pelos senadores. Espero que você tenha entendido essa situação. Então, com isso, obviamente, o poder do presidente da Câmara é gigantesco, porque a Câmara é que vai mandar no governo, a Câmara é que vai dizer para o governo o que, como, por quê, quando, como vai gastar o seu dinheiro. Então, isso realmente é uma questão que nós não estamos levando em consideração, porque aqui a gente ainda está muito perdido em conversas que são quase que puramente ideológicas. Então, o debate político hoje está muito voltado para as questões ideológicas. E nós estamos desconsiderando o que está acontecendo realmente, a realidade, ou seja, a aprovação da PEC foi há 2 dias atrás. Nós estamos deixando de levar em consideração o que está acontecendo dentro do Congresso, as mudanças que estão ocorrendo lá dentro, como que o Congresso está se comportando, e ao mesmo tempo a gente está percebendo que o governo tem perdido poder. O próprio Jair Bolsonaro disse que tudo ok com essa PEC, não tem problema nenhum, mas na prática, evidentemente, ele está realmente engessado e muito complicado em relação a isso. Tanto que o Paulo Guedes, que obviamente é uma pessoa que tem que ser bem direto com as coisas, ele lamentou profundamente, porque ele tem um orçamento completamente comprometido e ele não vai poder fazer muita coisa, não vai poder trazer tantas mudanças com um orçamento que é imposto para ele por intermédio da Câmara. A relação do Rodrigo Maia com o governo nunca foi boa, porque logo no início o Onyx Lorenzoni, que era o principal nome articulador do Bolsonaro, é ainda, né? O principal nome articulador do Bolsonaro, ele fez uma campanha pelo candidato de oposição, ele não apoiou o Rodrigo Maia, muito pelo contrário, ele fez campanha contra o Rodrigo Maia. É claro que isso cria uma situação muito complicada, e o Rodrigo, de alguma forma, ele já demonstrou claramente que ele também não tem absolutamente nenhuma simpatia por figuras do governo. Ele chegou a dizer que o próprio Moro, ele era infantil, falou que o Moro era juvenil demais, porque, nas palavras dele, né? Porque ele tinha dado Ctrl+C, Ctrl+V no projeto, e, enfim, foi bem duro com as palavras. A gente viu inúmeras passagens do Rodrigo Maia criticando o governo, chamando o governo para o embate, dizendo que ele sozinho, ele não iria dar conta 100% dessa questão da Previdência. E aí nós sabemos que hoje o Rodrigo Maia é posto, de fato, como um oponente até do governo Bolsonaro. Nós vimos aí
aí nessas últimas manifestações que tivemos bolsonaristas, as pessoas colocando bonecos do Maia e as pessoas de alguma forma colocando claramente a sua aversão ao Rodrigo Maia, dizendo que ele era o representante da velha política, que o Rodrigo Maia quer mesmo é que seja de alguma forma colocado ali para os deputados as propinas, que o Rodrigo Maia quer as maracutaias. Então já se sabe desse embate entre os apoiadores, os militantes bolsonaristas e o Rodrigo Maia, que já inúmeras vezes já colocou também a sua insatisfação em relação a tudo isso. Mas, a despeito de toda essa discussão que acontece lá fora, com os militantes, com o pessoal que está aí nas mídias sociais, nas redes sociais, estão aí esganiçando nas redes sociais, a despeito de tudo isso, ele, Rodrigo Maia, tem feito um trabalho, do ponto de vista político, extremamente profissional, porque, de certa forma, ele tem barrado praticamente muitas coisas do governo. A gente viu aí que o governo não tinha completado 100 dias e não tinha aprovado um projeto sequer, nada, não tinha aprovado nada. Entrou com 16 e não aprovou nenhum. Então, a gente viu assim, um começo muito complicado do governo Bolsonaro, até hoje, até o momento agora, mas sempre de maneira bem objetiva, de maneira bem forte ali por trás, Rodrigo Maia, colocando à prova o seu poder e a sua capacidade política. Que eu nem estou aqui dizendo que é para o bem, não. Eu nem estou dizendo que eu aprovo, que eu acho certo. Não é nada disso. Não é nada disso. A PL do orçamento impositivo é uma resposta direta do Rodrigo Maia para o Jair Bolsonaro, já deixando claro para ele que é bom não brincar muito. É bom você não fazer muita coisa por aí, porque nós podemos cortar suas pernas rapidamente. E essa PEC, com certeza, corta as pernas do Bolsonaro de verdade e coloca na mão do Congresso, não só do Rodrigo Maia, mas obviamente dos deputados e senadores, coloca na mão deles aquilo que o governo tem como orçamento, como que o governo deve gastar, como e por que e aonde, inclusive, gastar esse dinheiro. Na verdade, é muito poder, bem mais poder para o Rodrigo Maia e também, vamos colocar o Senado e os deputados, do que para o Jair Bolsonaro. Então é importante você entender o que está acontecendo no governo, é importante você entender que até agora todas as pautas estiveram na mão do Rodrigo Maia e ele foi realmente o ponto central para as decisões, inclusive nas próprias vitórias do governo Bolsonaro. Muitas delas vão a reboque exatamente do Rodrigo Maia, da Câmara, são pautas da Câmara que o governo acaba entrando a reboque, e aí, logicamente, toda a sua base, que nem é tão grande, tão extensa assim, mas pelo menos os deputados do PSL, e a gente está percebendo um governo que é claudicante, que tem dificuldade em se relacionar com o Congresso e que, ao mesmo tempo, a duras penas, tem conseguido uma vitória aqui e outra ali, quando ele cede muito, como foi o caso desse vídeo de hoje de manhã, que se você não assistiu, eu peço para que você agora ao final dê uma corrida lá, tá bom? O que você acha a respeito de tudo isso, hein? O que você acha a respeito dessa atuação do Rodrigo Maia dentro do governo? Você já tinha se dado conta dessa PEC e de tudo que está acontecendo, aumentando realmente o poder dos deputados e senadores? Você já sabia dessa informação? E o que você acha dela? Escreva aqui que eu quero saber o seu comentário, tá bom? Não se esqueça de dar o joinha aqui no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se você já é inscrito, de ativar o sininho. Veja esse vídeo aqui e olha, eu peço para você se inscrever mesmo, porque a gente tem muitas coisas legais ainda para a gente falar a respeito dessas questões internas do governo que muito poucas pessoas estão falando e discutindo. Um grande abraço.